Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu e vamos continuar a nossa jornada aqui, né? Hoje iniciando um novo capítulo. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus, que nossos amigos estejam bem, né? E vamos nós aí para mais um capítulo, né? Mas antes queremos fazer aquela recordação de sempre, né? Que nós, do capítulo anterior, vocês se lembram que foi consciência em desequilíbrio, né? O próprio nome está dizendo que a gente vai tratar aí de uma série de sentimentos, né? De culpa, desse avôzinho que os instrutores encontraram ali na casa de Antonina, né? Quando ela fazia o culto, vocês lembram? Localizado por eles um senhor, né? Um senhor idoso, e que se trata do avô de Antonina, em desdobramento, e ela vê o avô, né? Ela visualiza e fala com ele que ele diz para ela que ela é a única que dá atenção a ele, né? E porque durante as suas preces ela pede por ele, ela está sempre lembrando dele em vigília, e agora em desdobramento ela consegue visualizar esse senhor, que é o seu avô, e ele vai sendo tratado ali pelos amigos espirituais, né? O Clarencio e todos o André Luiz, e tudo, ele vai conseguir falar da sua dor da consciência, relatando o que aconteceu, né? E vocês lembram que finaliza o capítulo quando ele conta não, né? Ele relembra que ele matou através de um veneno colocado no vinho, né? O seu amigo, que é o Esteves, né? Que agora ele vai fazer parte dessa trama. Ele já está encarnado. Então, isso tudo ocorreu lá na Guerra do Paraguai. Então, a gente vê aí como é que os nossos sentimentos, né, nos traem, né? A nossa consciência. Nós levamos para o túmulo tudo aquilo que nós fizemos, todas as emoções que nós carregamos, né? E é o que está acontecendo com ele. Então, não tem como fugir de nós mesmos, né? E hoje, certamente, nós vamos ainda tocar nesse assunto, né? Mas vai ser iniciado um novo capítulo que Márcia vai ler agora. É isso aí, nós vamos começar o capítulo... alguma coisa que eu tenha esquecido? Não, é isso mesmo, nós vamos começar o capítulo 8, né? Para que a gente possa dar seguimento. E a gente vai ver que agora a Antonina, isso também eles estão lá na casa da Antonina, né? Clarencio, André Luiz e Hilário, porque eles vão junto dela visitar o lar onde vão ficar as crianças que desencarnaram. E ela vai ser levada para visitar o filho Marcos, que desencarnou de pneumonia. Então, é isso que nós vamos começar a ver agora. Ela vai em desdobramento nesse local, mas vamos lá. Então, Deliciosa Excursão é o nosso capítulo 8. Eles vão nos relatar como é essa viagem, né, em desdobramento. Então, o velhinho desencarnado, que é esse que a Thelma estava falando, o vozinho da Antonina, demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador. Mas, como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me, eu tenho medo, muito medo. E a Antonina, né, que fora do corpo denso, se mostrava muito mais delicada e mais bela. Fixou, triste, e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? E aí o velhinho curvou-se e implorou: ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Então fica bem claro aqui, quer dizer, ele não é obsediado, porque aquele que ele assassinou já reencarnou, mas mesmo em desdobramento, dormindo, não obsedia o senhorzinho, e como a Thelma falou,
são as culpas que ele carrega dentro dele mesmo. Né? Então, ele vai tentar, né, agora em La Sala, que é abraçar aflito na neta, né? Mas o Clarence interferiu, indicando-nos: ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo, quer dizer, André Luiz e Hilário, e de certo cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E abraçando o paternal, recomendou a ele: você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá, por sua vez, o socorro que necessita. E aí o velhinho sorriu, conformado, e ficou quietinho. Deixando-os a sós na sala estreita, saímos para a noite, entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças. Empreendemos a formosa romagem. Vocês lembram? Eram duas, né, Thelma? Antonina e uma outra que ia visitar o filhinho desencarnado. E aí, né, né? o filhinho. Uhum. É interessante também essa tarefa, né, que o Clarence deu para ele, porque ele, como militar, né, ele se sente até honrado ali em ficar tomando conta, né, daquele posto, da casa da Antonina. E ocupa a cabeça com outras coisas, né? Exatamente. E naquele momento ainda não era o momento que ele ia receber todo o amparo, esclarecimento, né? Porque eles estavam indo para outra tarefa, que o objetivo era justamente ir para essa colônia, que a gente vai ver mais tarde, né? Onde eles vão visitar as crianças que desencarnaram em tenra idade. Mas eu queria destacar isso. É interessante, olha só, entrelaçando as mãos e conservando as nossas irmãs no circuito fechado das nossas forças. Empreendemos a formosa romagem, né? Aquela viagem. Então, eles, como se eles tivessem feito uma corrente, né? Uma corrente magnética ali, e elas estavam protegidas ali, naquele meio. Interessante. Porque a viagem aí é pelo pensamento, né, Márcia? Exatamente. Então, quando eles entrelaçam as mãos, né, eles juntam essas forças psíquicas de cada um deles, né, e saem em pensamento. Né? Exatamente. Não nós. E aí, quem na Terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre, que o André nos diz? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora, em colorido cantante de lúculo, que eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, mas é uma luminosidade do amanhecer. Então, atingindo formosa paisagem banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Não, a gente não tem noção do que é fazer uma viagem dessa, né, Thelma? De sair daqui e junto de pessoas, né, já de uma evolução, de uma energia boa, né? Então, uma experiência tanta, né? Não é? Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se for uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo à maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. Aí a outra, né, fala: é verdade. Que a outra irmã que estava se sustentando no Hilário e no André, né? Por que não nos é dado permanecer esquecendo os pesares e os dissabores do mundo? Então, ela falou assim, elas queriam aquela liberdade, né? Quem de nós não quer, né, Thelma? Sair do nosso fardo, ir para o mundo espiritual. A gente não, nós somos apegados aqui, né? Mas quando tem essa oportunidade de perceber o que é a vida espiritual, imagino a alegria, né, dentro delas, né? E elas começam a querer ficar por lá mesmo, né? E a gente, às vezes, está num sonho tão bom que a gente não quer voltar, né? Mas exatamente. Aí o Clarence vai dar uma explicação muito boa nesses momentos, né, que nós temos esse pensamento.
por que nós não podemos deixar, né? Vamos largar tudo, parar como está e vamos ficar por aqui mesmo, né? Está tão bom. Então, ele vai dar uma aula, digamos assim, né, para elas a respeito dessa questão, que a gente vai ver agora. Compreendemos, falou, né, o Clarencio, bem generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, André Luiz agora falando, né, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar longos sorvos. Quer dizer, longos inspirar, como se a gente... Sorver mesmo, né? Sorver isso, né, do aquele Respirar ar. profundamente. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves virações que sussurravam encantadoras melodias. Então, aqui ele está falando, né, que não tem jeito, né, porque a gente vai ter que estar aqui para cumprir os nossos compromissos, né, reencarnatórios, né, Thelma? Não temos como resolvermos em algum momento parar. Não, agora eu não quero mais. Vamos continuar daqui, porque houve um planejamento. Então, no momento que a gente interrompe aquele planejamento, é a mesma situação de quando nós desistimos da vida por outras portas, né? É a mesma, digamos assim, infração, né, contra a lei, porque desistir seria depois, às vezes, recomeçarmos numa situação muito mais difícil, né? Somos viajores nos milênios incessantes. Mas olha que interessante, né? Porque ele diz, ontem nós fomos auxiliados. No caso ali delas, elas já estavam na condição de poder auxiliar aqueles que estão encarnados aqui. Né? Sim, você vê que essa viagem que elas estão fazendo é uma viagem de grande porte para um espírito que já tem um patamar evolutivo, né, de certo nível. Nem todos nós temos condições de estar numa viagem dessa. Não é? De acompanhar espíritos do nível de Clarencio, para estarmos adentrando colônias que são colônias onde existem trabalhos espirituais especializados, né? Então, tudo isso demanda o crescimento espiritual que elas já tinham conquistado, né? Porque vocês viram quando o André Luiz vê, quando ela vem desdobrada, ele fala mais bela do que fisicamente aqui, né? Quer dizer, ela já é um espírito que já tem uma beleza. Né? Exatamente. Espiritual, né? Essa beleza. Isso. E a beleza a gente conquista através de quê? Da nossa evolução, do nosso entendimento, do bem que a gente já consegue fazer, daquelas atitudes que nós já conseguimos praticar, né? Então, isso vai dando uma beleza ao nosso perispírito. Trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria bondoso. Quer dizer, aquela luz de Clarencio estava ali, né, espargindo ali para eles. Né? E emudecera-se-lhe a palavra, quer dizer, ele cala. Sentíamos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: ah, se morrêssemos hoje! Se a carne não nos pesasse mais! Mas o ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: e se hoje abandonassem o veículo da matéria densa? Quem diz que seriam felizes? Quem de nós,
obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal. E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, ainda observou: vamos continuar, Thelma? Vamos. Agora vocês visitarão filhinhos abençoados, que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz, retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados, e, naturalmente, desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a ventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Então, olha o que ele diz, né? Elas estavam ali sentindo tudo aquilo, iam ver aqueles que desencarnaram, mas pensa na nossa vida, se a gente desencarna hoje, está deixando eu, no meu caso, filhos, netinho, pequeno, eu com certeza não estaria em paz lá. Com tanta coisa ainda para oferecer, para receber, para fazer, para partilhar, né? Então, certamente, nós nos sentiríamos ainda com vontade de retornar, né? A Antonina está deixando uma menininha pequenininha e mais... Aquela menininha, vocês lembram? Aquela gracinha que fez a prece? Isso. Então, seria uma dor, né, que ela agora não está pensando, mas como eles ficariam? E nesse sofrimento deles, certamente ia ser atingido seu coração. E aí poderia, né, agora a gente está falando assim, conjecturas, mas poderia vir a culpa, né, o arrependimento. E como é que nós seríamos felizes com esses sentimentos? Sabendo que a gente deixou aqui, né, no caso dela, filhos pequenos. Quem cuidaria tarefas desses inacabadas, filhos? Né? Quem cuidaria desses filhos, né? Pois é. Então, essa é a lição de Clarencio, fazendo com que elas despertem, né? Bom, as duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou. Somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra. Quer dizer, nem para eles mesmos, né? Tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedor. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida. E o nosso melhor patrimônio é o trabalho, com quem nos compete ajudar-nos mutuamente. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguraram-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. Então, aqui está colocando, né, Thelma? A gente não tem jeito, nós estamos todos entrelaçados, né? A questão de nós sermos devedores uns dos outros, a gente às vezes até pensa, né? Eu vivo muito bem sozinho, né? Eu não me incomodo com a questão de estar na vida sem partilhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas nós precisamos, né, desses laços que nos jungem uns aos outros. Seja um amigo, seja um irmão, seja um companheiro de caminhada, isso tudo faz muita falta, né? A convivência, esses laços através do amor. Exatamente.
E é isso, e a gente tem que ter coragem, né? Para estar aqui, para estar, né? Porque a nossa, que eles sempre falam, né? Para os espíritos suportam mais, principalmente os espíritos que estão às vezes em missão, que não é o nosso caso, na hora do sono, porque aí convivem com seus amores, né? Com aqueles que deixaram lá, e nós também, né? Conseguimos respirar, dependendo para onde a gente vai, para ter força para continuar a nossa jornada aqui. Né? E vamos nós. Isso mesmo. É pelo trabalho, falou o ministro de novo, né, Clarencio, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação, através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas, e nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Ele está falando aí do trabalho, né? Esse Uhum. trabalho é desenvolvido ao longo das nossas encarnações, né? Em cada encarnação nós temos esse trabalho, o trabalho conosco mesmo, o trabalho ele falou aí do aprimoramento das faculdades, da educação dos nossos sentimentos, né? Do autoconhecimento. A gente vê aí que essa história ela está interligada a vários sentimentos emaranhados uns aos outros. Aliás, todo planejamento encarnatório, né? Ele, se a gente começar a perceber esse trabalho, né, que é feito pela misericórdia divina, e é por isso que a reencarnação é misericórdia, o esquecimento do passado é misericórdia, né? Então, fazendo todo esse exercício para que nós possamos desvencilhar dos equívocos de ontem. Né? Então, é sempre um trabalho que vai resultar nesse objetivo que tem, cada encarnação tem um objetivo. Né? Cada um de nós. Ele até vai falar disso, né? Porque elas vão questionar a questão do esquecimento. Né? Pois é. E ele vai tocar nesse assunto aí. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira para a contemplação do quadro que nos circundava, perguntou: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Ele fala sim, sim, Clarencio confirma, né? Mas, na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual o ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo de carne em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo da nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Aqui ele ainda não fala, né? Mas ela fala que quando a gente lembra, ela quer lembrar só dos que nós amamos, mas quando a gente volta à memória, nós vamos lembrar do que amamos e do que odiamos, né? Então é difícil, e ele vai falar isso aí depois. É por isso que nós precisamos de trabalhar os nossos sentimentos através de
do perdão, da nosso entendimento de que, por pior que sejam as nossas questões, nós precisamos continuar, né? Por causa dessas questões, né? Porque se nós víssemos as nossas existências anteriores, certamente não sairíamos do lugar, né? Ficaríamos atrelados pela culpa, pela vontade que não fosse assim, pelo arrependimento, né? Então Deus nos dá essa condição, né, do esquecimento para nós conseguirmos caminhar, porque senão nós não. Aliás, o Evangelho fala isso, né? Que seria daquela mãe que, ao olhar o bebê que ela amamenta, ela visse ali o seu algoz ou vice-versa. Já pensou? Exato. Como nós conseguiríamos amar os nossos filhos? Porque ele diz, o nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Como é que a gente olharia para um ser que a gente sabe que nos traiu, nos espoliou, nos assassinou? Como é que a gente conseguiria? Então, é uma coisa muito trabalhosa a existência, né? A gente entender os nossos sentimentos, lidar com esse amor que nós ainda não sabemos. Não sabemos amar, não conhecemos o amor, não entendemos ainda a dimensão desse amor, né? Então, é por isso que nós precisamos dessas convivências, às vezes dolorosas, dessas convivências. E quando nós não resolvemos aqui, né, temos as nossas questões, nós vamos para o mundo espiritual, como é o caso da Odila, né? Isso. Que está lá presa nas suas questões, nas suas limitações emocionais, né, sem libertar o outro. Por quê? Porque não conhece o amor, né? Joana de Ângeles diz que o amor verdadeiro liberta, né? Então, a gente não conhece nada do amor, a gente acha que amar é reter, né? Isso aí. É por isso que aí ele continua, né? É por isso que as nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço do nosso espírito imortal. Mas se pudéssemos, ela fala, né? Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, ele não deixa nem ela acabar de falar. Ela fala, né? Aí ele falou, retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, né? Clarencio fala para ela, né? E indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem disservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. A nossa memória não voltaria metade só, né? Vou lembrar só do que foi bom. Claro que não, né? Como ele falou, junto dos bons voltam os piores também, né? E aí, como é que a gente faz? Porque não podia abrir a mente, a memória, só para ver os trechos bons, né? Iríamos ver os maus, com certeza. E como é que ficaríamos, né? Exatamente. Aí ele continua, sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem, para regenerar-nos, regenerando-o. A lei é sábia, de qualquer modo, porém, não olvidemos que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando consigo todos os lances da vida, para formar com eles um mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua feição total, sejam eles bons ou ruins, né? E aí ele faz um intervalo, sorriu paternalmente para nós e aí rematou. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados das nossas ações. Assim como a árvore
em qualquer trato do solo, produz conforme a espécie a que se subordina. Então, como é que a gente, como a Thelma já estava falando, como é que a gente vai receber como filho, como neto, alguém que a gente saiba que foi adversário ontem? Não, né? Não vamos conseguir. Como é que a gente vai amar essa pessoa? Nós ainda não estamos nesse nível de amor incondicional, né? Uhum. E esse véu é a misericórdia, né? Porque no momento em que nós não o conhecemos, nós temos capacidade de desenvolver sentimentos, né? A nível que talvez não, que com certeza não conseguiríamos se lembrássemos, né? Exatamente. Então, ele está aqui dando aquilo que a gente já sabe, né? No Luz dos Espíritos, a gente tem pergunta sobre isso, sobre a importância. Eu até marquei aqui, Márcia, a questão 382, né? Uhum. Aliás, 392 é o esquecimento do passado no Livro dos Espíritos. Quem quiser ler um pouquinho depois. É uma pergunta de Kardec, e depois tem também na 393 uma grande resposta, né? Que é como se fosse uma nota, aliás, é uma nota, e interessante. E no Evangelho, capítulo 5, item 11, que vai falar desse esquecimento do passado, que muitas vezes nós questionamos, né? Por que o esquecimento é uma bênção? Né? Por que nós não nos lembramos? Como a Antonina está fazendo aí, né? E se nós fôssemos lembrar, realmente não chegaríamos em tão Não pouco. caminharíamos. Não caminharíamos. E aí ele fala bem claro aqui, somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria, quer dizer, forem sublimes, né? E sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua feição total, quer dizer, capaz, e até sem nos torturarmos, porque mesmo quando a gente está aqui, nós não estamos ainda em condições de viver e de resgatarmos tudo aquilo que nós fizemos. Nós estamos ainda num pedacinho de algo que a gente tem que cuidar para depois termos condições de cuidar de outros. Então, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Muito que caminhar. Tava me lembrando aqui de Jesus, né? Quando ele encontrava com os seus discípulos. Aliás, quando ele chama alguns dos discípulos, ou alguns, como, por exemplo, o próprio Nicodemos, quando vai procurá-lo, né? Que Jesus, ele sente que Jesus já o conhecia, e ele sabe, né? Que conhece desde ontem. Mas ele falou para Pedro, ele falou para Mateus, né? Chamou André pelo nome, porque ele conhecia-os desde ontem. Então, só um espírito nesse nível que pode lidar com o outro, com as suas dificuldades, como ele lidou com Judas, né? Com aquela dificuldade toda, e ele amou verdadeiramente. Então, olha Tanto a que ele distância. pede, tanto que ele Olha a pede, né? distância. Pede. Você ia falar Tanto que alguma ele coisa. pede, né, para Maria, para vai estar lá com ele, né? Porque mas nem adianta, porque ele acaba tirando a vida, né? Pois Não, é. e depois, Então, mas Jesus, aliás, fica com ele um tempo, né, depois quando ele tira a vida, né? necessário, né, para ele estar ali aliviando aquela dor, não de Jesus perdoá-lo, mas da dor da culpa. E Jesus já conhecia desde ontem. Então a gente vê a distância que nós estamos de Jesus, né? E como nós temos ainda que aprender a amar, né? Amar durante é uma era de caminhada para nós desenvolvermos esse amor que a gente não conhece, Não né? tem condição ainda. E assim o firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. E o sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos, à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar, que é a casa que eles vão visitar onde estão as crianças.
Centenas de gárrulas, quer dizer, tagarelas, falantes, criancinhas brincavam entre as fontes e as flores de maravilhoso jardim. E assim a gente encerra esse capítulo, quer dizer, essa viagem serviu para olhar todo esse cenário e para nos relembrar, né, a importância dessa questão da gente estar aqui, por que a gente está aqui encarnado, para dar coragem para a gente seguir adiante, que nem sempre recordar o nosso passado é o melhor para nós. Né? Esse capítulo é muito bonito, né? A gente vê tantas elucidações de Clarencio aí a respeito da reencarnação, a respeito do esquecimento. Então, que a gente possa, né, perseverar nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições, para termos coragem, né, para caminhar em frente, né, seguir em frente. Um dia estaremos libertos, igual a Antonina, né, nessa grande viagem que ela fez aí em sonho. E a gente lembra também, né, que todas as noites nós temos condições de fazer essa viagem que a Antonina, e vemos também a importância de nos prepararmos, né, para dormir. Sem prepararmos, nós não vamos conseguir mesmo. Né? Sai do corpo, mas não sai de ficar pertinho da sua cama. Fica ali mesmo. Verdade, né? verdade. Isso aí. Então, olha, no próximo capítulo nós vamos falar desse lar da bênção, que é onde eles chegaram para verem e visitarem as crianças. Vamos saber do filhinho da Antonina, o Marcos, e vamos saber do Júlio, que é, né, o menininho que também está, que é o filho da Odila, né, que é onde a gente começou nessa nossa história aí, em que morreu afogado. Né? E a gente vê que cada capítulo surge um personagem, né? Isso é bem interessante. Né? Então agora a gente vai ver aparecer o Júlio na história. Isso aí. Até a próxima, então, se Deus quiser, Márcia e nossos amigos, fiquem com Deus e até lá. Até lá, até semana que vem. Um beijo no coração de todos.